Hoje o dia será marcado na história do país. O momento é delicado no cenário político do Brasil. Após 6 dias de julgamento, o Senado decide hoje se a presidente afastada Dilma Rousseff cometeu ou não crime de responsabilidade. Um dia realmente histórico. Para as pessoas terem uma noção do que vai ser o dia de hoje, começou a sessão hoje falando de 1992, no caso do Fernando Collor, que deu um depoimento, inclusive emocionado, né, Cláudio? É verdade. O PT Trabalhadores, a bancada, apresentou um requerimento que é o seguinte, que é desdobrar a cassação, sim, porque os próprios petistas consideram fatura liquidada a cassação da correligionária Dilma Rousseff. Querem desdobrar. Uma coisa será a cassação, outra será a perda dos direitos políticos por 8 anos. Quando, na verdade, é uma única coisa. Trata-se de um único caso. Foi aí, como bem colocou o Leozinho, que entrou Fernando Collor de Mello, hoje investido nas condições de senador da República, representando Alagoas, mas que lá em 92 era o presidente da República e que chegou a renunciar à presidência. Mas, mesmo assim, o Senado, transformado em tribunal, como hoje, cassou os seus direitos políticos. A lei é a mesma. O impeachment é o mesmo, a tipificação do crime também, crime de responsabilidade. Então, um tratamento para Collor, outro para Dilma, me parece equivocado essa pretensão do PT, e nesse momento está ocorrendo ao vivo a sessão, na parte final da decisão e do julgamento de Dilma Rousseff. Podemos ver aí a imagem do ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo. Que está dando seu veredito, né, agora? Tribunal Federal, e que também está presidindo o julgamento. Aí vai sair a decisão dele. Eu acredito... Adota exatamente esse conceito vamos ouvir conceituar, ao definir o que seja a proposição em seu artigo 100. O que diz o regimento interno da Câmara dos Deputados? O seguinte: proposição é toda a matéria sujeita à deliberação da Câmara. Enfim, só para retomando aí, eu acho que ele vai devagar um pouquinho mais na questão jurídica, mas eu diria que isso cria um inconveniente. Isso aí vai até de madrugada, né? Eu acredito que não, Miguel, mas a expectativa é que pudesse haver a votação de manhã, porque o presidente interino, que se transformaria em definitivo, Michel Temer, marcada para hoje, já está com viagem marcada para a China. E a 60 China horas de voo. São algumas horas de viagem. E isso dificulta, porque ele tem que ser empossado no Congresso Nacional, definitivamente, e tem que transmitir a presidência da República para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Então, isso tudo talvez possa ser uma manobra de procrastinação do PT para criar dificuldades a Michel Temer, hoje desafeta. Essa viagem que ele tem marcada para a China, ele vai como presidente da República? Ele deseja ir como presidente definitivo. Ah, tá, tudo porque bem. É uma reunião do G20, das grandes lideranças mundiais, e ele gostaria de chegar já investido na condição de presidente efetivo. Se fosse no futebol, ele está como interino, né? Está como interino. Está como interino. Foram 9 meses, eu tenho essa informação, que foram 9 meses até esse momento decisivo agora da Dilma. E vamos ver então, São Paulo encaminhou para a gente a reportagem de como foi todo o dia de ontem. Vamos acompanhar. O dia de julgamento no Senado começou com debates. A primeira a falar foi a advogada de acusação Janaína Pascoal. Ela rebateu o argumento da presidente afastada que acusou o ex-presidente da Câmara dos Deputados de iniciar o processo de impeachment por vingança. A nossa denúncia tinha 3 pilares: petrolão, pedaladas, decretos, 2013 a 2015. Janaína chorou ao pedir desculpas pelo sofrimento causado a Dilma Rousseff. Eu peço desculpas porque eu sei que, muito embora esse não fosse meu objetivo, eu lhe causei sofrimento. E eu peço que ela um dia entenda que eu fiz isso pensando também nos netos dela. Desculpas que não foram aceitas por aliados de Dilma. O deputado José Guimarães chamou a advogada de golpista. A reação veio na sequência. Eu peço ao senhor presidente que, se esse senhor não vier a se comportar adequadamente, que o faça retirar do plenário pela polícia do Senado Federal, que é isso que ele merece.
Já o advogado de defesa afirmou que a presidente enfrenta o processo porque não parou as investigações da Operação Lava Jato e voltou a insistir na tese de golpe. Pegaram pretextos, enfiaram numa denúncia para ter justificativa da abertura de um processo em que estavam somados juntos os insatisfeitos com 2014 e os que queriam o fim da Operação Lava Jato. O enfrentamento entre a acusação e defesa prosseguiu. Sem réplicas ou tréplicas, foi a vez dos senadores. Assumam que estão rasgando a Constituição. Assumam o desprezo que vocês têm pela soberania popular. Essas pedaladas e decretos se resumem na maior fraude da história do Brasil. Fernando Collor subiu à tribuna para falar 24 anos após sofrer o mesmo processo. O governo afastado transformou sua gestão numa tragédia anunciada. É o desfecho típico de governo que faz da cegueira econômica o seu calvário e da surdez política o seu cadafalso. Para ser tirada definitivamente do poder, Dilma Rousseff precisa receber os votos de pelo menos 54 senadores favoráveis ao impeachment. Queremos saber a opinião de Luiz Carlos Prates sobre isso. A Janaína Pascoal, que foi uma das 3 juristas que subscreveu o pedido de impeachment, emocionada ao final, disse que pedia desculpas a Dilma Rousseff. Mas queria um Brasil melhor para os netos dela. Pelo sofrimento que ela está vivendo. Mas que fazia isso até em homenagem às futuras gerações, inclusive aos netos de Dilma Rousseff. Não pareceu estar debochando nem ironizando, pareceu sendo sincera. Só que o José Eduardo Cardoso, advogado de Dilma Rousseff, depois de fazer a sua sustentação, quando dava entrevista, também se emocionou, exemplo dela, achando que ela tinha judiado da ex-presidente. Qual é a interpretação que o amigo no campo até da psicologia faz para isso? A psicologia passa um pouco ao largo de questões que envolvem diretamente o interesse mesquinho das pessoas. A Janaína foi sincera, mas é aquela história, dá um tapa e depois assopra. Ela deu o tapa e assoprou, faz parte do jogo, faz. Agora, este teatro todo precisava de um outro protagonista, o verdadeiro culpado de tudo, o cara até agora impune. O senhor Lula, era ele que tinha que estar assentado no banco dos réus e em outro tribunal. Tá certo. E falando ainda em comportamento humano, ontem à tarde nossa equipe aqui da capital foi às ruas ouvir novamente a opinião dos catarinenses e também nós ouvimos um sociólogo. Na minha opinião, ela fez um bom trabalho, tá? E creio que o impeachment aparentemente está mais politicamente do que economicamente. Ela mesma não tem condições mais de assumir o país, nem ela e nem esse Temer também, que é outro golpista. Tomara que saia. Eu queria que a Dilma ficasse. Por quê? Eu não entendo muito, mas eu não vi ela fazer nada de errado, muita cobrança em cima dela. Nós brasileiros que acreditamos no primeiro e no segundo mandato dela, erramos o pulo. Eu acho que o Temer também tem que sair e que haja uma nova eleição. Eu não sou a favor da Dilma, não. Para o sociólogo Flávio Ramos, este tipo de polarização é preocupante e leva a debates políticos pobres. Então, esse debate elite versus menos favorecidos e golpistas e não golpistas, é um debate rasteiro, pobre, enfim, eu acho que nós precisamos, ou precisaremos, quem sabe, elevar a qualidade do debate político no Brasil. As negociações envolvem interesses diversos e o presidente precisa fazer acrobacias políticas para se manter no poder, no cargo. Tanto é que Dilma, por exemplo, ela, de certa maneira, não vai ser impedida por causa das pedaladas fiscais. Ela vai ser impedida em função, como se diz, né, pelo conjunto da obra. Ela não teria mais condições políticas de governar porque ela perdeu a maioria no parlamento brasileiro. Isso é ruim para qualquer regime presidencialista. Vocês viram o que ele falou? O assunto do impeachment é o assunto mais comentado nos Twitter. Mas ele falou que a Dilma pode ser cassada, se vai ser cassada, não só pelo crime, mas por todo um contexto e falta de apoio no governo. É aquilo que nós falamos aqui segunda-feira, Lidiane. Ela não construiu uma convivência com o Congresso Nacional, ao contrário, sempre desprezou deputados e senadores, porque eleita primeiro, depois reeleita com grande votação,
com respaldo popular, segundo as pesquisas de opinião pública, então eu não preciso de ninguém. Só que na hora que a situação complicou, sob o aspecto econômico, ela não podia mais contar com o apoio do Ela Congresso. chegou a chamar a Câmara de Deputados de Câmara de Vereadores? Essa visão do filósofo que ele estava falando, do sociólogo, é a visão que a maioria dos jornais internacionais também colocam. O The Guardian, o New York Times, a Reuters, eles falam muito sobre isso. É um assunto complexo, imagina se a gente que é brasileiro tem dificuldade para entender, imagina os estrangeiros. Sem dúvida. Eles colocam muito isso nas publicações. Certo. Agora, pegando carona na colocação do Prats, acho que ela está sendo julgada em função do mandato. Agora, o julgamento da história vai se encarregar também de colocar Lula da Silva no seu devido lugar. O julgamento da história. E acredito, que ele também terá um julgamento no curtíssimo prazo. Mas como ele não tem mandato, saindo a Dilma, via República de Curitiba, não tenho a menor dúvida que ele será alcançado por Sérgio Moro na questão da apuração da Lava Jato. Até eu queria perguntar... Não só do triplex de Guarujá, como do sítio de Atibaia e outras coisitas mais que envolvem o PT e o próprio ex-presidente, que é o idealizador de tudo que ocorreu. Essa que é a grande verdade. É o fundador do PT, é o pai da criança, ele que inventou Dilma Rousseff, e é também onde o Petrolão cresceu, foi no segundo mandato de Lula da Silva. Sem falar no primeiro mandato com o Mensalão. Exatamente. Prates, acabando isso aí, você acha que o Brasil vai caminhar, alguém vai vender, vai comprar, porque está parado. Não, o Brasil está parado, ninguém compra, ninguém vende, está todo mundo trancado, esperando. Depois que Michel Temer assumiu, psicologicamente até deu uma respirada. Mas agora, com o julgamento, nessas últimas semanas, deu uma paralisada forte. Exatamente. É verdadeira essa colocação. É por isso que eu estou perguntando isso. Pratos. Não acredito. Você pode mudar a lei, pode trocar os nomes no parlamento, mas se o povo continuar sendo como é, este povo brasileiro de hoje, não temos futuro. O povo de hoje não garante futuro para o Brasil. Me desculpe, mas é a verdade. Acabando essa votação, acha que o foco vai cair em Luiz Inácio Lula da Silva? Sem dúvida nenhuma. Uma vez caçada Dilma Rousseff, seja retirado os direitos políticos ou não, a grande verdade é que ela nunca existiu politicamente. Ela nunca foi vereadora, deputada estadual, federal, prefeita, nada. Ela foi inventada por Lula da Silva. Então, mesmo que não caça os direitos, ela vai para o ostracismo. Ela se recolhe à sua insignificância política. Essa que é a grande verdade. Agora, Lula da Silva, vencida essa etapa, assumindo... Mas eu troco o saldo bancário dela pelo meu. Assumindo definitivamente Michel Temer, aí as atenções vão ficar todas voltadas para Lula da Silva. Tem uma informação aqui que ainda não é oficial, mas eu vou pedir até para a produção. Ele vai sofrer um cerco forte. O Lewandowski está dando chance para Dilma e se declara favorável à votação de direitos políticos separados. Vamos só checar essa informação daqui a pouquinho, porque pode ser que isso aconteça. Se for isso, na minha avaliação, ele está dando um tratamento diferenciado a Dilma Rousseff em relação ao mesmo tribunal, não com os mesmos integrantes, há 24 anos atrás, em relação ao Collor de Mello. Você acha efetivamente que o não é termina o no fim da manhã, mais agora adequado. início da tarde? Eu acho porque que ela sim, deve variavelmente até o final da tarde. A Dilma está acompanhando. Hein? A Dilma está acompanhando. Sim, ela está no Palácio Alvorada e Michel Temer no Palácio Jaburu. Os dois separados aí por 1 quilômetro no máximo, os dois acompanhando o que acontece no Senado e o desfecho que seguramente será hoje. E depois ela vai se não à tarde, início da noite. Mas acredito que agora à tarde mesmo. Olha que beleza aquele aviso lá. Encerra. A Carol já está com aquele avisozinho ali há muito tempo. O assunto segue com certeza hoje no SBT News. Sem dúvida. Às 7h20 e amanhã aqui, todos de volta no SBT Meio-Dia. E amanhã teremos aqui ao vivo a entrevista de um dos 3 senadores de Santa Catarina que participa do julgamento, Paulo Bauer, do PSDB.